Fala pessoal, estamos aí no curso de Excel avançado, aula número 1, nosso último módulo dessa sequência, né, do curso do Excel, que iniciou lá no Excel básico, tivemos umas 15 aulas, 14, né? O Excel intermediário, tivemos 16 aulas, então a gente está totalizando aí, né, quase 24 horas já de curso, né? As aulas têm, né? Tô indo pela base do certificado, né? Mas aí estamos indo aí para quase 24 horas de curso, né? Temos aí quase 30 aulas já postadas, né? E a gente iniciou desde lá do que é uma célula, né? Até olhar 90%, como eu disse na última aula, das ferramentas aí do Excel, né? A gente rodou aí todas as opções, como formatar o Excel, né? Ó, como colocar, retirar, fazer tabelas, fazer formatações condicionais, fazer diversas coisas. Então, o Excel avançado, qual que é a minha proposta, tá? Minha proposta do Excel avançado é mexer com fórmulas, tá? Então, a gente não aprendeu nada dessa aba de fórmulas. Então, a gente vai começar com o conceito de fórmulas hoje, tá? A partir da próxima aula, a gente vai trabalhar com essa parte de nomes definidos, depois auditoria de fórmula, depois cálculo, não é para que serve. Voltaremos e ficaremos algumas boas aulas falando de todas as fórmulas utilizadas que existem no Excel. Fernando, você vai falar de todas as fórmulas? Não. Por que não? Por causa disso aqui, gente, ó. Essa é a primeira fórmula do Excel, ABC, ABS, perdão. Quando eu desço, olha aqui. Estão vendo? Estou apertando para baixo e indo. Então, gente, se eu for falar de todas as fórmulas, a gente vai ter mais ou menos aí umas 100 a 150 aulas, tá? Até explicar o que cada uma faz. Ah, Fernando, alguém no mundo conhece todas? Eu creio que não, tá, gente? Porque é muita fórmula. Mas o que são essas fórmulas, tá? Por que elas servem? Então a gente vai ver tudo isso aí nesse curso, né? Pelo menos a gente vai ter uma noção de como montar fórmulas e para que elas servem, né? Então essa aula eu vou dar uma introdução do que são fórmulas, ok? Para que elas servem, né? Se você chegou aqui no Excel avançado já tem uma boa referência, né? Do que é o Excel, de como funciona uma planilha de Excel e para que serve, onde aplica, né? Com certeza você já está mexendo no Excel, ok? Fazendo planilhas ou você já trabalha com planilhas. Se você não trabalha com planilhas, pelo menos, né? Em todas essas 30 aulas nossas aí, você já tem uma boa vivência de Excel, a gente pode falar assim, né? Então a gente já está aí, né? Eu já espero que todos, né, estejam aí conseguindo facilmente fazer, né, o tipo de coisa que a gente faz aqui. Então, qual que é a minha proposta? Além de usar fórmulas no dia a dia, eu vou também tentar usar nas aulas, né, as formatações condicionais, os filtros, né, as tabelas pré-prontas. Eu vou colocar dinheiro, porcentagem. A gente vai inserir alguns gráficos, tá? Símbolos. A gente vai fazer algumas classificações, alguns agrupar. Para que isso? Vou fazer. Para quê? Para a gente poder começar a trabalhar com tudo, entendeu? Então eu vou fazer umas validações de dados, vocês vão ver, né? Eu vou trabalhar com alguns textos para coluna, essa parte aqui de classificar e filtro, né? Na revisão, às vezes eu posso até fazer uma parte de proteger a planilha, né? E vocês podem ver aqui que eu já o básico a gente tem, né? Eu já fiz as grades, já fiz a coloração, né? Posso colocar alguns comentários. Então eu vou trabalhando, né, com todas as ferramentas para a gente poder, né? E também relembrando e também ir fazendo umas planilhas mais legais, né? Então, vamos iniciar. Primeiro, o que é uma fórmula de Excel? Uma fórmula nada mais é que o modo que a gente programa, podemos nos chamar de programadores, né? A partir dessa aula a gente começa a ser programadores, né, do Excel. Então a gente vai programar o Excel. E a primeira coisa que a gente tem que ter na cabeça,
que eu ensinei lá na introdução da primeira aula, lá na aula 1, que eu sempre falo é o seguinte: o Excel, ele entende célula por célula. Então, gente, célula por célula. Então, o Excel tem espaços em branco chamados células e ele entende elas como uma variável, tá? Então, como uma letra, como um número, como um texto, como alguma coisa. Então, até eu coloquei aqui algumas referências, né? Olha lá, referência 1, referência 2 para explicar, né? Uma lista de referência. Mas a gente tem que lembrar que é o seguinte, se eu tenho esse 10 aqui, ó, todo esse quadradinho, independente do tamanho que ele for, ele ainda é uma célula, quadradinho ou retângulo, tanto faz. Mas ele é um 10. Independente do tamanho, independente de onde ele está, ele é um 10. Então, gente, por favor, não esqueçam disso, tá? Então, vamos lá. Primeira coisa, segunda coisa, né? A primeira coisa é saber o que é célula. A segunda coisa chama lógica. É a famosa lógica de programação ou simplesmente lógica, não é? Então a gente precisa começar a ter na cabeça o entendimento de lógica, tá? Por exemplo, quando eu faço uma fórmula, eu quero que o Excel some esse mais esse dividido por aquele. Só que eu tenho que ensinar o Excel a trabalhar com isso. Porque a gente sabe, não é? Que na matemática e até no palavreado a gente tem entendimentos diferentes e regras, né? Por exemplo, se a gente fizer 8 mais 1 dividido por 10, a gente sabe que o Excel vai dividir primeiro, depois vai somar, né? Regrinhas básicas, ó. Então deu 8,1, certo? Então, o que ele fez, né? Ele dividiu aqui e somou, né? Ok? Então tá. Então, gente, olha lá. Então, o que ele fez? Olha lá, o B3, né? Ele somou o B3 mais o C3 dividido pelo A3. Então, olhem só. Eu fiz uma fórmula. Só qual que é a regra da matemática? Divisão primeiro, multiplicação, depois a soma. Então, o que ele fez? Ele pegou o C3, onde que ele está? 1. Dividiu por 10, certo? E somou depois com o 8. Então, o que isso faz? Então, ele fez essa operação primeiro, 1 dividido por 10, né? 0,1, e somou com o 8. Então, ele deu 8,1. Agora, se eu quiser que o Excel some primeiro o 8 com o 1, eu preciso colocar um parênteses aqui, ó. Agora o Excel entende que ele deve fazer a soma primeiro, dividir pelo 10. Então, olha lá. Ó. Então, ele fez 8 mais 1, 9. 8 mais 1, 9, dividido pelo A3, tá? Então, gente, isso é lógica, entendeu? Então, a gente tem que entender, né, para o Excel. Então, a gente tem que entender o que a gente quer fazer para a gente tentar transmitir para o Excel. E ele tem algumas regras, né? As regras, por exemplo, de sempre iniciar com igual, esse tipo de coisa que eu vou ensinando no dia a dia. Mas esse conceito aqui, ó, por exemplo, saber que o Excel sempre divide primeiro e antes teria que colocar um parênteses, beleza. Se eu quiser colocar, por exemplo, uma multiplicação aqui, ó, né? Por exemplo, multiplicar por 5, ó lá, eu posso. Só que se eu, entendeu? Eu tenho que dividir. O que eu quero que ele faça primeiro, ó lá? Eu quero que ele faça essa multiplicação primeiro, tá vendo? Se eu quisesse que ele fizesse outra parte, eu poderia falar assim, ó. Faça tudo isso aqui primeiro e depois multiplique, tá vendo? Então eu coloquei dois colchetes, dois parênteses, perdão. Então, gente, essa lógica tem que começar a estar na cabeça, tá? O Excel, ele entende o que você escreve. Se você escreve sem as regras, né? Por exemplo, essa fórmula aqui, ó. Eu pedi para ele somar primeiro, depois ele vai dividir, essa soma ele vai dividir por A3 e depois multiplicar por 5. Tá vendo? Tá bom? Então, gente, esse tipo de coisa é o que a gente vai começar. Então, vamos falar um pouco de fórmula. O que é fórmula? O Excel aqui, ó, se a gente vier em fórmulas, a gente tem umas pastas aqui, ó, como se fossem livros, com todas as funções, não é?
dividido por tipo. Por exemplo, funções financeiras. O que são funções financeiras? Né? Olha lá, ó. Retorna a duração anual de um título de pagamento de juros. Para quem mexe na parte de finanças, contabilidade aí. Calcula o lucro. Tá vendo? Preço de pagamento, né? Então, tem taxa de juros, taxas, variação, tudo mais. Né? Então, esses aqui são fórmulas financeiras, né? Que mais para frente a gente vai ver algumas também. Tá? Tem fórmulas de lógica, que é o se. Muita gente já viu falar no se, né? Que a gente também vai aprender o se erro, o verdadeiro, o falso, ou. Então são fórmulas lógicas, né? Por exemplo, o que é se? Se a fórmula se a célula tal estiver escrito tal coisa, aconteça uma coisa. Se não, aconteça outra, né? É como se fosse aquela formatação condicional, lembra? Se for maior ou igual, colora de uma cor. Se não, se for menor, colore de outra cor. Então o se serve para fazer isso, mas, né, como fórmula, como número ou um texto. Mas a gente vai ver também, fiquem calmos. Tem alguns de texto que é muito interessante também. Por exemplo, aqui, ó, maiúsculo e minúsculo. A gente pode transformar uma palavra toda minúscula em maiúscula ou maiúscula em minúscula, né? Podemos arrumar textos, né? Tirar coisas, colocar valores, várias coisas assim. Temos fórmulas de data, não é? Temos fórmulas de pesquisa, temos fórmulas trigonométricas, olha lá, ó. Aqui, ó, formas de soma, soma si, romano, raiz. Vou até mostrar aqui que interessante, que é, por exemplo, romano, tá vendo? Por exemplo, eu tenho o número 40. Eu não lembro lá da escola como que escreve 40 em romano. Eu posso usar uma fórmula. Eu vou explicar essa fórmula, tá, gente? Olha lá. Romano em 40 se escreve XL. E como que escreve 90? XC. Como escreve 1? 2, 3, 4, 5. Tá vendo? Então isso é uma fórmula de Excel, tá? Então aqui tem as fórmulas trigonométricas, né? Ó. Então essa do romano é por exemplo, tirar a raiz, aqui, ó, a raiz. Então se eu tenho um número 9, qual que é a raiz quadrada de 9? Eu posso escrever igual a raiz 3. Aí todo número que eu colocar aqui, ó, ele me dá a raiz, tá vendo? Mesmo se ela não for exata. Né? Essa é a raiz exata, exata. 8 não, né? É um número decimal. Então, temos essas, né, fórmulas aí para fazer alguns cálculos simples, né? E que a gente, quando começar a mexer, vocês vão ver que a gente consegue, né, entrelaçar, né, essas fórmulas. Então, essa parte aqui, ó, se chama biblioteca de funções por isso. Ela tem todas as fórmulas aqui. Temos algumas formas de autossoma, né, que a gente vai ver também. E o inserir função, né, que a gente consegue ver aqui todas as formas. Primeira coisa é o seguinte, quando a gente faz uma fórmula, a gente escolhe a célula que a fórmula vai. Então aqui, ó, igual ao exemplo, eu vou somar esses 3 números, eu escolhi esse lugar aqui. Se eu quiser somar isso aqui, eu escolhi aqui, eu escolho o lugar onde vai dar o resultado. Toda conta tem um resultado, por exemplo, igual aqui, ó, 2 mais 2 é igual a 4. Aí, ó. Aqui é o resultado, né? Se eu quiser que o resultado apareça aqui, eu tenho que fazer a fórmula aqui, ó. Esse mais esse. Aí, ó. Então eu sempre tenho que escolher um lugar. E para usar esses aqui também, tá? Então, por exemplo, ó, eu vou, se eu cliquei aqui, ó, e clicar em inserir função, ele vai fazer uma função aqui. Então a primeira coisa que a gente aprendeu lá atrás é o quê? Para começar uma fórmula, a gente começa com igual, sempre, tá? Sempre começa uma fórmula com igual. Você não consegue fazer, por exemplo, 2 mais 2 só escrevendo, ó. Você tem que ter um igual, tá? E para puxar a fórmula, igual aqui, ó, quero fazer esse mais isso. Eu não posso fazer esse, não dá, ó. Tem que sempre colocar um igual, aí eu consigo puxar a referência, tá vendo? Então, gente, escolhendo o lugar, se você vier que inserir função, isso aqui é muito legal, porque é o seguinte, aqui tem todas as fórmulas do Excel. Então, para quem gosta de pesquisar, você pode procurar uma função por uma breve descrição dela, ou você pode colocar as mais recentes usadas, aqui fica as últimas que a gente usou, lá, tá vendo? As últimas que eu usei, claro, na verdade. Tá vendo? Eu usei média, soma, hiperlink, PROC-V, certo? E se você vier aqui, você pode dividir também por bancos, ó. Web, Cube, engenharia, lá, ó. Tá vendo?
hexadecimal, tem várias coisas aqui. Tem a parte estatística, né? Contar número, contar si, contar valor, desvio padrão. Ó, sempre em ordem alfabética, média, que é uma parte estatística. Dateora, matemática e tem o tudo. Né? O tudo você pega todas as fórmulas do Excel, ó, tá vendo, gente? E o interessante é o seguinte, quando você clica em cima da fórmula, por exemplo, agora, tá vendo? Ele te dá aqui como faz a fórmula, isso aqui a gente vai ver daqui a pouquinho, e te dá uma breve descrição do que é ela, ó, retorna a data. Vamos na fórmula mais conhecida aí por todo mundo, a soma. Olha lá, a fórmula soma, ela é feita assim, soma todos os números em um intervalo de célula. Simples, né? Então ele te deu aqui. Aqui que é sinal. Retorna o sinal de número 1 quando for positivo e 0 quando for 0. Menos 1 se o número for negativo. Legal. Pode ser que a gente precise. Olha o subtotal aqui que a gente viu também lá. Tem tangente, se quiser puxar a tangente de um ângulo. Né? Tempo, testes, texto, tipo. Então, gente, aqui tem todos. Para quem é curioso, que é o melhor lugar para se aprender, tá? Então vamos lá. Então a gente tem aqui a biblioteca de funções, temos algumas ferramentas para trabalhar com fórmula, que a gente vai ver depois, tá? Mas vamos trabalhar então com as primeiras fórmulas. Então, gente, eu vou voltar no básico, por quê? Para que a gente possa nivelar todo mundo e começar a trabalhar com as fórmulas, tá? Então, olha aqui. Eu vou até fazer um Ctrl C aqui, ó. Então vamos lá. Então aqui, ó, nesse amarelo, eu quero fazer uma fórmula simples de somar esses três aqui. Então eu sempre começo com o igual, né? Quando eu quero fazer as operações básicas da matemática, que é o mais ou menos, eu não preciso escrever nada. Então eu simplesmente faço o seguinte: igual. Qual que é a minha primeira referência? É o 10. Claro, se eu quisesse que fosse 1, também podia clicar aqui, ó. E olha que legal, primeira coisa, ele fica azul para saber qual célula que você está aqui na fórmula, vai ficar fácil da gente ver. E aqui em cima na barra de fórmulas também aparece a célula que ele está lá, A3, ó, A3, tá vendo, gente? Aí eu posso dar um mais, né, clicar aqui no 8 e mais, clicar aqui no 1. Então vejam só, eu falei para o Excel, igual A3 mais B3 vai ser 3. Independente de que número está aqui dentro, ele sempre vai fazer a soma. Então lembrando, não pode ter um texto, não pode ter um símbolo, não pode ter nada aqui dentro, tem que ter um número, exatamente. Então, gente, quando você termina uma fórmula igual essa, você dá um Enter no teclado aí, ó. Então, o que ele fez? Ele somou as três. Então, a gente tem um modo de ver dentro aqui, né? Como que é? Você pode clicar aqui e olhar a barra de fórmulas. Olha aqui a barra de fórmula. Aqui nessa barra de fórmula, você pode modificar também, ó. Tá vendo? Você pode modificar a fórmula, né? Que a gente vai ver depois como que modifica as fórmulas, né? Ou clicando duas vezes dentro do número aqui, ó. 1, 2. Aí, ó. Ele abre a fórmula, você pode apagar ou mudar, por exemplo, aqui, ó. De mais aqui eu poderia apagar e colocar um menos, tá vendo? Então isso a gente pode fazer, né? Olha lá, eu vou fazer menos o 1 aqui, ó. 17, né? 19, certo? Aí, ó. Então ele somou o 10, somou o 8, somou 1, deu 19. Somou o 10 mais o 8 menos 1, 17. Ok? Então tudo certo. Então olha lá, e toda vez que eu clicar duas vezes, ele vai aparecer as referências. Então, gente, isso aqui é muito importante. Pode ser que tenha gente aí que tá até abrindo a boca de sono porque fala, Fernando, isso é muito básico. Mas claro, a gente tem que nivelar e fórmula é isso. Tá? Agora, existem as fórmulas escritas. O que são as fórmulas escritas? É, por exemplo, igual a soma, né? O que é igual a soma? Eu tenho essa lista aqui, ó. Se eu quiser somá-la para dar 32, olha aqui embaixo que tem a média, a soma e a contagem, que eu ensinei lá no Excel básico, eu não preciso ficar fazendo aquilo ali, né? Ó, esse mais, nunca na vida a gente vai ficar fazendo isso. Então existe uma fórmula que chama igual a soma. E olha que interessante, toda vez que eu começo a escrever uma palavra, ele me dá uma lista aqui embaixo de todas as fórmulas com essas palavras. Então, quando eu termino de escrever soma, ele me dá a soma e quais outras variáveis da soma existem, tá? Isso a gente vai aprender também. Então, a soma, o que ela é?
retorna todos os números no intervalo de célula. Soma, desculpa, né? Soma todos os números no intervalo de célula. Então, toda vez que eu termino de escrever alguma coisa, eu sou obrigado a abrir um parênteses. Então, essa é basicamente a fórmula lá, ó, igual, soma, a parênteses. O Excel ele dá uma ajuda aqui embaixo de como fazer a fórmula. Então, ele fala lá, ó, você vai dar o número 1, depois vai dar o número 2 e 3 pontinhos quer dizer assim, você vai dar os números que você quer que eu some. Eu não preciso clicar um por vez, assim, né? E nem dá, olha lá, tá vendo? Eu posso fazer a seleção com Ctrl, mas também não é a melhor, né? Aqui, ó. Achado. Então, qual que é o melhor? O melhor é o seguinte, abrir o parênteses, clica no primeiro com o botão esquerdo e seleciona até lá embaixo, ó, segurando. Aí, ó. Você seleciona o teu intervalo. Você pode selecionar quantas vezes para baixo quiser e quantas vezes para o lado também, tá vendo? Então, se eu quiser somar aqui, aqui, tudo que tiver aqui, eu posso, tá vendo? Ou só aqui, eu só quero aqui, ó. E vejam só o que ele faz. Ele faz de A6 até A11. A11. Então, ele pega a primeira e a última. Se eu tivesse colocado 3 aqui, ó, ele vem de A3 até C11. Então, ele soma tudo que tiver dentro aqui do quadradinho azul. Então, tudo que tiver dentro do quadradinho azul, ele soma. Então, a gente vai somar só isso aqui, ó. Fecha a parede, gente. Olha lá, a fórmula está pronta. Ele até some a ajudinha aqui, ó. Quando ele ainda está com a ajudinha aberta, ele fala para você, fecha o colchete, né? Fecha o parênteses. Por que fechar o parênteses é importante, gente? Se você não fechar o parênteses e der um Enter, vai dar certo. Não vai dar errado. Vai funcionar. Só que em algumas fórmulas que tiverem mais parênteses, talvez dê um erro, entendeu? Então é sempre bom aprender a fechar parênteses, para a gente aprender aí, colocar na mente da gente fechar parênteses. Então, dando um Enter, né? Eu terminei a célula aqui, eu posso dar um Enter ou clicar em qualquer lugar em branco, ó. Ele faz a fórmula, 32. E eu vou fazer aqui ó, a fórmula da média lá, ó. Não importa se você escrever maiúsculo ou minúsculo, tá vendo? É a mesma coisa. Só que o Excel ele entende o acento, ó. Média, tá vendo? Apareceu média? Agora, se você escrever sem o acento, estão vendo? Ele vai funcionar. Se eu abrir aqui, ó, ele funciona. Só que tem o acento. Tá vendo? Para ele me dar a ajudinha. Ó. Abre parênteses. Então, o que é a fórmula da média? Retorna a média aritmética dos argumentos, né? Que eu vou listar. Então, abre parênteses. Olha lá a ajuda que ele dá. Ó. Número 1, número 2. Então, é a mesma coisa daqui. Então, eu tenho que selecionar um intervalo. Ó. Eu posso selecionar assim, Fernando? Claro, pode. Fez a média, fechou parênteses, dá um Enter. Olha lá, ó. Aí eu posso voltar lá na página inicial, olha aqui em cima, aqui lá em cima, gente. E utilizar esses dois botãozinhos aqui, ó, para aumentar ou diminuir as casas decimais. Lembram disso, ó? Voltando ao Excel básico. Então vou deixar duas casas decimais aqui, tá? Então agora, toda vez que eu mudar qualquer número dessas referências, ele vai mudar as fórmulas, né? Então essas fórmulas estão aqui e essas duas estão aqui. Olha que interessante. Essas duas, elas estão ligadas na referência. Eu posso fazer, por exemplo, aqui, ó, uma ligação. Vamos fazer uma ligação aqui. Estou chutando, tá? Essa palavra não tem nada a ver. Vou fazer uma ligação dos verdes aqui, ó. Eu posso somar, por exemplo, ó, esse mais esse. Matematicamente falando e logicamente falando, isso não tem. Esse número aqui não significa nada pra gente. Porém, eu quero mostrar para você o seguinte. Essa fórmula, ela está intimamente ligada nessas duas e essas duas estão ligadas aqui. Então, quando eu mudar qualquer número aqui, ó, eu vou mudar essa, eu vou mudar essa e, consequentemente, eu vou mudar essa. Então, olha lá, eu vou mudar o 4 para 6, ó. E vou dar um Enter. Estão vendo que mudou aqui, ó? 32 para 34, mudou a média e mudou a ligação. Ligação por causa das duas. Tá? Então, tudo que eu mudar aqui, ó, se eu começar a mexer com os números, olha lá, os 4 mudam. Por que aqui em cima não muda, Fernando? Porque elas estão ligadas aqui. Então, isso é importante demais, tá, gente? Então, essa foi uma aula de introdução, né? Quis explicar um pouco aí o básico das formas, tá? Para não ter dúvidas, tá? Tentem fazer, vocês vão ver. E a próxima aula,
Antes de eu entrar aqui no gerenciador nomes definidos, eu vou entrar nessa parte aqui, ó, tá? De rastreador, essa parte de auditoria de fórmulas, tá bom? Então, gente, até a próxima aula, ok? E lembrem, toda aula, toda fórmula, tudo que eu fizer, tentem replicar para ver se vai dar certo, gente. Principalmente em questão de fórmula. Porque fórmula é chato, fórmula às vezes é difícil. Apesar da fórmula de soma ser fácil, né, tem alguns conceitos, esse conceito base aqui é a base de qualquer fórmula, tá? Então, a base está aqui, ó, ok? Então, a próxima aula a gente vai continuar até nessa planilha aqui, eu não vou mudar ela, tá? Então, quem fizer ela aí, para a próxima aula, vocês vão usar ela mesmo, tá? Valeu!